preparados para embarcar no mundo das histórias? Pois hoje quero te trazer uma história muito antiga que atravessa continentes, países e pessoas. Eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu canal de contos. Eu tô sempre por aqui buscando novas histórias, contos e aventuras para você conhecer aqui junto comigo. Se você é novo ou ainda não fez, inscreva-se no canal e ative os sininhos da notificação. Assim você sempre fica avisado quando uma nova história por aqui pintar. Mas chega de avisos, vamos começar a nossa história após a vinheta. Monte Carmelo, uma montanha na costa de Israel e com vista para o mar Mediterrâneo, era o monte aonde o próprio profeta Elias, que se narra na Sagrada Escritura, havia ali estado para demonstrar o Deus falso que as pessoas cultuavam. E neste mesmo lugar, eremitas viviam nas grutas do Monte Carmelo, buscando a semelhança de Maria, mãe de Jesus, a intimidade com Deus, no silêncio e na oração. E eram pessoas que estavam dedicadas a entregar a sua vida para ajudar o próximo, da forma que fosse necessária, por meio de orações, por meio de auxílio aos pobres, aos doentes, não importava. Esses eremitas estavam de corações abertos para ajudar todos os necessitados em nome de Jesus. E erigiram uma pequena capela em honra a Nossa Senhora. E ali faziam suas orações. A vida começou a florescer para os carmelitas. Assim ficaram conhecidos. E muitas outras pessoas decidiram aderir a esse modo de vida. E outros locais foram sendo abertos, onde as pessoas podiam viver como eles. Muitos locais estavam disponíveis, mas todos seguiam a regra daquele primeiro Carmelo erigido. E tudo estava indo muito bem. Eles conseguiam ajudar muitas pessoas, viviam suas vidas. Porém, algo mudou após a tomada da Terra Santa, pois o novo imperador não gostava nem um pouquinho dos cristãos e começou a permitir e deflagrar uma terrível perseguição contra todos. E os mais visados eram os carmelitas. Chegou-se a permitir até a morte deles. Viram-se então obrigados a deixar o Monte Carmelo e migraram para o único local em que seriam aceitos naquele tempo, para a Europa. Foram então todos juntos nessa peregrinação, fugindo de tamanha perseguição. Mas ao chegarem na Europa, nada possuíam, não tinham casa e nem conhecidos. A vida não estava fácil para os carmelitas e eles encontraram várias dificuldades para se restabelecer no lugar, pois naquela época já existiam outras ordens religiosas e os carmelitas eram os mais diferentes deles. Ninguém ia muito com a cara deles, para ser sincera. Os próprios cristãos não estavam dando muita bola para eles. E por outro lado, o continente europeu era assolado por uma crise econômica, o que fazia com que eles não fossem bem vistos, pois representavam mais gente para ter que compartilhar esmolas. Imagina você chegar num país e ninguém querer partilhar nem um pedacinho de pão. Pois é, a Ordem do Carmelo estava prestes a se extinguir. Os carmelitas então viviam em qualquer lugar, jogados, sem comida e sem esmola. Mas nessa época em que os fatos se davam, o superior geral era o Frei Simão Stock, que, segundo nos conta a tradição, recorria à Virgem Maria sem cessar e com muito fervor lhe pedia auxílio, pedindo que manifestasse a sua proteção para estes pobres homens que só desejavam servir ao nosso Senhor. Oh, minha boa mãe, tenha piedade, por favor, nos ajude. Não deixe que a nossa ordem morra. Esta ordem que nasceu para vos honrar e vos imitar. Por favor, nos ajude. Pedia dia e noite e se juntava aos seus confrades para juntos orarem por uma proteção.
foi até o Papa para pedir auxílio a ele, mas o Papa, que já tinha muitos problemas naquela época e já tinha muitas ordens para cuidar, disse que não precisava mais de uma ordem. Isso foi um balde de água fria em Simão. Muitos teriam desistido, mas não ele, que continuou a rezar sem parar. E quanto mais não ele ouvia, mais a Santíssima Virgem ele pedia. E certa vez estava a rezar por horas, que começou a avistar uma luz incandescente que se aproximava cada vez mais dele. Se perguntou se não estava vendo coisas. E de repente notou que anjos se aproximavam. E bem no meio deles apareceu Nossa Senhora. Isso se deu no dia 16 de julho de 1251, conforme narra nossa história. Ele mal conseguia acreditar e Nossa Senhora se aproximou cada vez mais dele. E algo portava em suas mãos, que ao chegar próximo a ele, lhe entregou dizendo docilmente: receba, meu filho amado, este hábito de tua ordem. Isto será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. Aquele que morrer trajando o escapulário não sofrerá jamais o fogo eterno. Ele será um sinal de salvação, uma proteção e uma promessa de paz. E assim, Nossa Senhora lhe entregou algo que mais parecia um avental na época, mas que possuía a imagem dela de um lado e de Jesus do outro. Assim que entregou, Nossa Senhora voltou para o céu. E Simão, maravilhado, foi logo colocando em seu pescoço e mandou produzir mais daqueles escapulários para todos os irmãos de sua ordem. E Nossa Senhora também apareceu ao Papa Honório III, dessa vez em sonho, e pedia que confirmasse a ordem dos carmelitas. E o Papa, assim que acordou, tratou logo de obedecer à Virgem Maria. E agora, com a proteção de Nossa Senhora e o aval do Papa, os carmelitas conseguiram formar o seu mosteiro. E o escapulário passou a fazer parte da roupa diária dos monges carmelitas. E através de Simão Stock, espalhou-se pelo mundo a devoção ao escapulário. Não somente as pessoas do povo, mas entre também reis e príncipes, que se consideravam muito honrados em usar algo como sinal de servos da Virgem Santíssima. E a ordem dos carmelitas se espalhou por toda a Europa, por todo o mundo, na verdade. Hoje é a ordem com maior número de religiosos. E o seu nome, Carmelo, significa jardim, campo fértil, vinha do Senhor. E ao longo dos anos, Nossa Senhora apareceu para outras pessoas para dizer a importância de se usar o escapulário. Apareceu a outros papas, dizendo quão especial era essa proteção que ela daria para aqueles que a usassem. Muitos papas e santos recomendam o uso dele, pois assim como os homens se orgulham de ver outros utilizando o seu uniforme, também a Virgem Maria se alegra quando seus servos usam seu escapulário como marca de que se dedicam ao serviço dela e são membros da família da Mãe de Deus. E o escapulário chegou até os dias de hoje dessa forma, como uma prática de piedade, por sua simplicidade, e aplica-se a todos e traz muitos benefícios espirituais para a nossa vida. Mas atenção! Não é um objeto de superstição. Utiliza-se como um símbolo de devoção a Nossa Senhora, pois, para ser digno da proteção de Nossa Senhora, precisamos guardar os mandamentos e seguir com aquilo que está descrito no Evangelho. E todos aqueles que desejarem podem utilizar o escapulário. E assim, não importa se vive-se como um monge no Carmelo ou por aí no mundo. Se estamos servindo Nossa Senhora, fazemos parte da família do Carmelo. Família esta dedicada a honrar e a imitar a Virgem Maria. E muitos milagres são atribuídos àqueles que devotamente utilizam o escapulário, como um padre francês que certa vez fora celebrar uma missa, esqueceu do escapulário
e voltou para casa para buscar. Quase se atrasou para a missa, mas quando chegou lá, houve um atentado. Alguém tentou matar o padre com um tiro e este parou no escapulário e não atingiu o sacerdote. Outro milagre também pode ser narrado como um que aconteceu em 1845. Quando o navio King of the Ocean deixava o porto de Londres em direção à Austrália. E uma terrível tempestade iniciou, levando o barco para todos os lados, prestes a afundar. Havia no barco um jovem marinheiro irlandês chamado John, que portava o seu escapulário. Começou então a rezar pela proteção de Nossa Senhora e o atirou ao mar. E assim que aconteceu, o mar começou a se acalmar e todos puderam se salvar. Esse é um dos milagres que são atribuídos àqueles que utilizam do escapulário. E essa é a história de hoje, com a origem deste poderoso objeto que tão amplamente é utilizado por aí. Gostou de conhecer essa história? Se você gostou, outras pessoas também podem gostar. Compartilhe esse vídeo e até a próxima!